Fala, povo lindo! Bom dia! Fala, povo lindo! Professora Regiane aqui falando com vocês novamente. Espero que vocês estejam todos ótimos, como sempre. Na verdade, eu sei que vocês estão ótimos pelo simples fato de estarem vivos, né? Morto não assiste a minha aula. Mas, professora Regiane, você não sabe como é que tá a minha vida? Não sei, não sei. Eu sei que você... O que aconteceu também não sei, né? O que vai acontecer também não sei. Eu sei que você está onde? No presente. Olha o nome do momento. Presente. É o único momento que você pode, de fato, fazer alguma coisa, né? Então, bora aprender Libras. Se concentra aí. É, queira, né? Ative-se. Vamos começar a se ativar aí para se colocar em movimento de aprendizagem. Porque, como eu já disse, só uma coisa vai determinar o fato de você aprender Libras: querer. Só se você quiser. Posso te mostrar todas as técnicas, todos os sinais, todo o direcionamento. Te mostro tudo. Mas se você não quiser, não tem outra pessoa que vai fazer por você. Vocês já perceberam que a Prof. Rê tem uma vibe assim meio motivacional, né? Eu gosto bastante de ativar mesmo os alunos, de colocá-los aí na direção realmente de aprendizado, porque às vezes a pessoa senta aí na frente de uma aula, mas ela tá, ainda mais aqui nesse formato online, né? Ela tá esparramada no sofá, ela tá fazendo outra coisa, ela tá só escutando, né? Então, eu chamo a sua atenção para que você realmente se ative aí no movimento de aprendizagem. E inscreva-se no meu canal, né? Regiane Abraão, professora, lá tem bastante vídeo bacana, bastante reflexões, assim, reflexões sobre a vida e bastante conteúdo útil também para contribuir com você. Ok? Então, vamos dar uma retomada aqui na nossa aula anterior. Eu falei para você, eu te expliquei sobre os parâmetros, tá? Todos os sinais, todos os sinais são formados por esses 5 parâmetros, tá? Assim como as palavras são formadas pelas letras, os sinais são formados pelos 5 parâmetros. Ué, deixa eu olhar aqui. Parece que o meu slide não está aparecendo na tela. Ah, sim, ok. Apareceu. Então tá. Seguinte. Então, todos os sinais têm esses 5 parâmetros, tá? Todos os sinais têm uma configuração de mão, que é um formato que essa mão vai assumir. Todos os sinais têm um ponto de articulação, que é onde essa mão vai tocar, tá? Para articular esse sinal. Todos os sinais vão ter um movimento, tá? Não todos, na verdade, tem sinal que não tem movimento, não. Banheiro, copo, prato, né? Em pé, ajoelhado. Tem alguns que não tem movimento, mas o movimento é um dos parâmetros que faz parte da execução de sinais. Então, você vai ter movimento helicoidal, movimento circular, movimento retilíneo, tá? Então, é um dos parâmetros. Você vai ter a orientação, tem sinal que é para frente, tem sinal que é para trás, tem sinal que é de dentro para fora, tá? Então, a gente tem esse plano, assim, como orientação, né? Eu sou o centro e as minhas laterais são fora, fora e centro. Então, é o plano sagital, né, que a gente chama. Então, você tem sinal que é de dentro para fora, tem sinal que é de fora para dentro. Sinal, por exemplo, de novo. Novo. Tem que ser de fora para dentro. Novo. Eu não posso fazer assim. Assim também não significa velho. Nem sempre a inversão dessa orientação
significa a ideia contrária. Às vezes, sim. Às vezes, o sinal, por exemplo, de aviso, letra Y, aviso. Se eu te aviso, o aviso vai. Se você me avisa, o aviso vem. Às vezes, em alguns sinais, a inversão da orientação significa a ideia contrária. Às vezes não, tá? O novo, por exemplo, não é um exemplo disso. De fora para dentro, novo. E de dentro para fora não é a ideia contrária, tá? Velho é assim, velho. E a expressão, né, facial ou corporal, que vai também ser um dos fatores aqui. Deixa só eu fechar isso aqui. Então, aí nós temos esses 5 parâmetros, eles vão formar os sinais, tá? A expressão facial ou corporal é aquilo que muita gente pergunta, assim, parece que o intérprete vai falando junto, né? Quando está interpretando, vai falando com a boca. Então, essa parte aí é a expressão facial ou corporal. É ela que pode, ela faz parte do sinal. Em alguns momentos ela vai ser determinante, porque ela vai determinar a diferença, por exemplo, de bonito para lindo, tá? Então é a expressão que vai dar esse tom, essa ênfase, essa intensidade no sinal. É a expressão é que vai diferenciar uma árvore de uma floresta, né? Uma pessoa de uma multidão. Então, a expressão é que é parte do sinal, tá? Aí muitas pessoas falam assim, mas eu não sei fazer expressão. Todo mundo fala isso, professora, mas eu não sei fazer expressão. Sabe, sim, você se expressa mais do que você verbaliza. É que como nós somos ouvintes, nós estamos unicamente pautados na audição. Mas quando você tira o foco da audição e começa a colocar no seu recurso visual, você percebe o quanto de expressão é que a gente tem, né, no nosso dia a dia aí. Você percebe, às vezes, um olhar, quando a pessoa fala assim, ou numa simples entonaçãozinha de voz, né? Como nós temos o recurso sonoro, a gente se baseia unicamente pelo som. Mas, assim, a expressão, ela está nas entrelinhas, né? Ela é uma expressão. Dá muita diferença você falar assim, bom dia, de você falar assim, bom dia. Ou de você falar assim, bom dia, não é? É o mesmo bom dia, as palavras são bom dia, mas essa expressão, essa forma de você dizer o bom dia é que dá toda a diferença aí, né? Os homens aí, quando perguntam para a esposa assim, o que você tem, amorzinho? Nada. O que foi? Nada. Não foi nada. Nossa, esse nada, você já sabe que é tudo, né? Então, isso é expressão. Então, nós, ouvintes, utilizamos também na nossa comunicação. É que não é explícita desta forma como eu estou te colocando aqui, mas agora estou aqui para chamar a sua atenção para isso. Então, só dando uma retomada aqui nas configurações de mão, né, que é o formato da mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação. Então, todos esses parâmetros compõem um sinal. Aí eu mostrei para vocês o alfabeto, tá? O alfabeto manual, que de fato é a grande base da Libras, tá? Ele não resolve tudo. As pessoas pensam assim, eu vou aprender o alfabeto e depois eu vou soletrar tudo. Mas quando você está conversando com o ouvinte, você não fica B-O-M-D-I-A. Você não soletra, você não fala as letras das palavras, né? Você usa o sinal. Bom dia. Então, em Libras também. Mas o alfabeto é, de fato, assim como das línguas orais, ele é a grande base, né? Vamos dar uma treinadinha, então, no alfabeto, ó. A,
Quero que você faça comigo, hein? A, B, C, D. Vou fazer meio rapidinho para depois você volta, assiste de novo. E, F. Deixa eu ver se eu tô ficando num ponto aqui, se eu não tô ficando atrás do slide. Aqui, pra cá. F, G, H. O H dá uma viradinha. É que o meu dedo fica, né, capa aqui, mas o H ele dá uma viradinha de punho ou de antebraço, tá? H, I, J. O J é só desenhado no ar mesmo. J. K. O K é para cima também, uma quebradinha assim, ou de punho ou de antebraço inteiro. K, L. O L é bem icônico, né? Dá para você ver um L desenhado. L, M, N, O, P. O P que é o mesmo H e K, né? P, Q, R, S, T. O T é muito parecido com o F, observe, tá? É que o F é por fora e o T por dentro. U, V, W, X. O X é só um puxadinho no ar, assim. Y, o Y tem uma quebradinha assim para cima. Y, Z e os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. A partir daí, são feitas as junções, né? Então, 1 e 0, 10, 1 e 1, 11, 12, 13, 14, 15, tá? 20, 25, 56, tá? São feitas as junções aí do número que você quiser fazer. E aí, na combinação, então, né, desses 4 ou 5 parâmetros, porque nem todos têm sinal, nem todos têm expressão, como eu já te expliquei, né? É feito, então, são formados os sinais. Aí, eu vou agora te mostrar a análise dessas palavras dentro dos parâmetros, então, que nós estudamos já na aula passada, né? Então, o sinal, por exemplo, para português. Sinal de português. Ou língua portuguesa, ou português, o homem que vem de Portugal. Português, ó. Letra C, aqui no tórax, tá? Então, qual que é a configuração de mão do português? Letra C, tá? Qual que é o ponto de articulação do português? Tórax ou peito. Qual que é a orientação do português? Para baixo. Eu não vou fazer assim e nem assim, de baixo para cima. Tem que ser de cima para baixo. Qual que é o movimento do português? Retilíneo, tá? E a expressão não tem, tá? Então, esse é o sinal de português, são os parâmetros, dentro dos 5 parâmetros, tá? Português. Escuro. 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 Qual que é a configuração de mão do português? Perdão, do escuro, tá? Aí você vai olhar, quando eu mostrei aquele slide com o número lá das configurações, então tem lá, se não me engano, é a 24 ou 25, né? Tem o número que é essa configuração de mão. Mas basta só você saber que não precisa, assim, gravar o número exato da configuração de mão. Basta você saber que é essa, que ela é assim. Ela não é um C, ela não é fechado, não é, né? É uma mão
nesse formato, olha, um pouquinho reto e um pouquinho, quase um C, mais retinho, tá? As configurações, elas não têm nome, um nome específico. Essa, por exemplo, não tem um nome. Algumas têm, algumas são, como do português, por exemplo, a configuração é a letra C, né? Tem algumas que, a da idade, a configuração é a letra Y, mas tem alguns sinais em que a configuração de mão não é uma letra do alfabeto, é apenas uma configuração de mão, certo? Então, aqui, porque seria também uma combinação muito grande, né, de um número de configurações muito grande, assim, para a gente gravar, né? Então, esta é a configuração de mão do escuro. Onde é o ponto de articulação para fazer o escuro? Os olhos, tá? O olho é o meu ponto de articulação. Qual que é o movimento que eu vou fazer para o escuro? É um movimento. O movimento em si, ele é retilíneo, tá? Esse é o movimentinho que eu tenho que fazer aqui, ó. É reto, é reto. Então, ou fechar, um movimento assim de fechar, né? Fechar os olhos e fechar a mão. Escuro. E qual que é a orientação? É para baixo. Eu não faço escuro assim. Eu faço escuro para baixo, tá? E a expressão tem uma expressão, sinal de escuro. Fechando os olhos. Fechando os olhos, tá? Então, essa é a expressão do sinal de escuro. Esses são os parâmetros do sinal de escuro também, tá? Mundo. Mundo. O mundo. 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 É mundo ou planeta, né? Mundo. Qual que é a configuração de mão? São duas. Eu começo aqui com a mão aberta e termino na letra A, tá? Começo com a mão aberta, termino na letra A. Mundo. Qual que é o ponto de articulação do mundo? Vamos ver se vocês estão bom aí de memória, hein? Onde é o ponto de articulação do mundo? Lembra que o ponto de articulação é onde o sinal toca, né? Para ser executado. Onde que eu toco para fazer mundo? No espaço neutro, à frente do corpo, tá? O mundo é executado aqui. Eu não toco nem na cabeça, nem no peito, nem no braço. É no espaço neutro à frente do corpo. Mundo, tá? Qual que é o movimento de mundo? Ou o movimento. Eu faço o quê? Um semicírculo, tá? Um semicírculo. Eu não dou uma volta completa, né? Eu faço semicírculo. Então, o movimento é semicircular. Qual é a orientação do mundo? Do sinal de mundo, a orientação? De trás para frente, é para frente. Eu não posso fazer mundo assim, para trás, tá? Tem que ser para frente, mundo. E a expressão não tem uma expressão para mundo, tá? Mundo. Então, esses são os parâmetros do sinal de mundo, ok? O sinal de idade. 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 Letra Y, aqui no ombro, para cima. Idade. Idade. Aí, a idade tem a letra E, a configuração de mão da idade é a letra Y, tá? É a letra Y. O ponto de articulação da idade, o ombro. Pode ser do outro lado? Pode ser do outro lado. Tanto faz se for direito ou esquerdo, tá? Movimento. Movimento de idade é um movimento retilíneo. A orientação da idade para cima, tá?
E a expressão da idade vai depender do contexto. Se é uma pergunta, se eu estou te perguntando a sua idade, ou se eu estou te dizendo a minha idade, tá? Então, é idade. Quando a gente executa o sinal, sem fazer a análise aqui detalhada dos parâmetros, a gente não percebe, né, tantos detalhes assim. Mas todos, eu vou repetir, eu já disse, mas eu vou repetir para vocês gravarem bem. Todos os sinais são formados pelos 5 parâmetros, tá? Todos os sinais têm uma configuração de mão, um ponto de articulação, um movimento, uma orientação e uma expressão, ok? Aproveitar. Olha o sinal de aproveitar. 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 É um sinal que... Qual é a configuração de mão do aproveitar? Letra Y, tá? Letra Y. Ponto de articulação do aproveitar. Agora você já aprendeu que quando eu não toco em nada, eu faço o sinal no espaço neutro à frente do corpo, né? Nesse quadradinho imaginário aqui, é o espaço neutro à frente do corpo. Ele é um ponto de articulação. Ponto de articulação do aproveitar. Espaço neutro à frente do corpo. O movimento do aproveitar. Que movimento que eu faço? Eu faço um semicírculo, tá? Aqui, ó. Porque eu vou de frente e viro, ok? Aproveitar. Aproveitar e movimento, orientação do aproveitar. Eu faço assim? Não, eu faço para frente, né? A orientação, então, é para frente. Para frente, do aproveitar. E a expressão depende do contexto, de como eu estou dizendo aproveitar, né? Se eu estou me aproveitando, se aproveita uma oferta, se aproveita o horário, se aproveita, enfim, tá? A expressão vai depender do contexto que você está usando esse sinal, tá? Aproveitar. Bom, bom, ou bom. Bom, esse bom é tudo de bom, tá? Tudo de bom. Seja o bom dia, boa tarde, boa noite. O que você achou? Achei bom, legal, bom. Conhece? Ah, conheço, bom. Então, sempre bom, tá? Bom. O bom, olha a configuração de mão do bom. Começa assim, com o dedo próximo com o polegar, né? Na ponta dos dedos e abre a mão. Bom, 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 bom. Onde é executado o ponto de articulação do bom? Na frente da boca, tá? Não é lá no espaço neutro à frente do corpo, é aqui, na frente da boca. Não toca na boca, mas que se eu fizer aqui, se eu fizer em outro lugar, não é bom. Então, para ser bom, tem que ser aqui, na frente da boca, tá? Bom. O movimento de bom. Qual que é o movimento? Vou ver se vocês estão bons de análise. O movimento é reto, é retilíneo, tá? É retilíneo. Porque é só a mão que abre, né? Então, ele faz um movimento, o movimento dele está aqui, ó. Bom. A orientação do bom. Para cima. Para cima. Eu não faço bom para baixo. Bom para cima. E a expressão sempre de que é bom, né? Tem um sorrisinho, assim, tem uma satisfação, né? Depende do que é bom. Mas se é bom, é uma expressão positiva, tá?
O bom e depois tem o mal. 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 Ou aqui, né? Mal. Qual que é a configuração de mão do mal? Mal. Configuração de mão é a letra B. Letra B. Mal. O ponto de articulação do mal. Também no espaço neutro à frente da boca ou à frente do rosto, né? Mal. Mas a gente normalmente faz na mesma direção do bom ou mal. Espaço neutro à frente da boca. Toca na boca? Não, não toca na boca. Mas é nessa direção aqui. Mal. E o movimento do mal? Ó, movimento. Vocês conseguem identificar, quando eu faço assim agora que você já abriu os seus olhos para enxergar os movimentos dos sinais de Libras, você já consegue imaginar uma setinha assim, ó, semicircular, não é verdade? O nome disso é abstração. É abstração. Eu estimulo, né? Quando a gente ensina Libras, a gente estimula a capacidade de abstração. Quando eu digo assim que o sinal de fiscal não parece uma pessoa olhando aqui, ó. Muitas pessoas dizem assim, não, não parece. Então, olha de novo que parece sim. Isso é abstração. Lógico que não tem uma pessoa aqui, mas você abstrai, né? Você consegue perceber como se fosse uma pessoa olhando. Sinal de fiscal, tá? Aí é que está a abstração dos sinais de Libras. Para a gente se comunicar em sinais, você treina a sua capacidade de abstração, de você visualizar mentalmente uma coisa que não está ali. É o caso do movimento aqui do mal, né? Agora, nessa altura do campeonato aqui, você já consegue visualizar aquela setinha de movimento que eu te mostrei. Essa é a sua capacidade de abstração, tá bom? Nossa, professora, eu já sei Libras. Parabéns, você já está, ó, tá sabendo Libras já. Ai, nossa, que legal, pensei que eu nunca fosse aprender. Aprende sim, Prof. Rê tá aqui para te ensinar. Olha aí, você já consegue visualizar o sinal de semicírculo, um movimento semicircular, tá? No mal, olha aí, o mal. Movimento semicircular. Orientação do mal. Para baixo, também, para baixo, tá? Você não faz mal, não faz mal para cima, você faz mal para baixo. Mal. E a orientação para baixo e a expressão mal, franzindo a testa, uma expressão negativa, tá? Mal. Mal. Tá bom? Mal. O sinal de professor, bastante gente pergunta, né? Professora, como que é professor? Letra P e assim, professor. Ou aqui, né? Professor. Professor. Vamos dar análise, então. Qual que é a configuração de mão para o sinal de professor? Letra P. Letra P. Letra P. Tá? Sinal de professor, letra P. A orientação, perdão, ponto de articulação do professor. Ponto de articulação. Espaço neutro à frente do corpo. O espaço neutro à frente do corpo é quando o sinal não tem assim uma localização muito exata, né? Porque eu posso fazer professor aqui, professor. Se alguém me pergunta de longe assim, profissão, trabalho no quê? Então não tem muito
Uma localização assim muito específica é no espaço neutro à frente do corpo. Mas é um quadradinho imaginário na sua frente que fique dentro do campo de visão para quem você está sinalizando. Ah, muita gente pergunta assim também com relação aos sinais, né? Que posição que faz a mão para fazer o sinal? Lembre-se que você está emitindo um sinal. Você está emitindo um sinal para que alguém visualize. Então, em geral, né, as costas da sua mão vai ficar para você e a palma da mão vai ficar na direção de quem você está emitindo o sinal, tá? Então, é sempre na direção de onde você está emitindo o sinal. Então, por exemplo, nome. Nome. Se eu estou dizendo o meu nome, então a orientação, a palma da minha mão está virada para mim. Se eu vou te dizer o seu nome, ou se eu estou te perguntando o seu nome, o nome está para você, certo? Agora, se eu estou te dizendo o meu nome, eu vou emitir para você. Meu nome, Regiane, Regiane, entendeu? Então, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Não faz sentido eu ficar sinalizando para mim. Meu nome, na verdade, e as costas da mão para você, o dorso. Então, eu. Mas, professora, o nome você fez a palma para você, porque é o meu nome que eu vou dizer, que eu vou emitir para você, tá? Se eu fizesse assim, ó, nome, tan, 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 não está totalmente errado também. Não está totalmente errado. Na verdade, antigamente, a gente fazia assim. Nome, meu nome, fulano de tal, né? Esse negócio de virar para cá é meio recente. Não teve aí a, a reforma da língua portuguesa aí, algumas palavras perderam hífen, outra agora escreve junto. Em Libras acontece isso também. Então, de tempos em tempos, alguns sinais vão perdendo a tendência, alguns sinais, os surdos mesmo vão modificando os sinais, né? Às vezes alguma tendência pega, né? O sinal, por exemplo, de Paranavaí, a cidade de Paranavaí. Quando eu aprendi Libras lá para os idos dos anos 2000, era assim que a gente usava para Paranavaí. Eu me lembro de uma vez que veio um professor de fora dar um curso de Libras e estávamos numa turma grande, né, fazendo o curso. E o professor falou assim que o nome da cidade parece, porque assim é o sinal de Paraná. Então ele colocou aqui como se fosse a cabeça, né? Paraná. Aí ele falou assim: parece Paraná vai. Vê aí. Paraná vai. Paraná vai. Paraná vai. Parece que o Paraná vai. E esse professor surdo falou isso nesse dia. A partir de então, muitos surdos que estavam ali presentes começaram a utilizar esse sinal. Então, hoje, quando alguém me pergunta assim, qual que é o sinal de Paranavaí? Olha, eu conheço esse mais antigo, algumas pessoas usam como Paranavaí, mas pode ser que você encontre algum surdo mais jovem, alguém que aprendeu Libras depois mais recentemente, e a pessoa vai te falar assim, Paranavaí. Mora onde? Cidade, Paranavaí, tá? Por quê? Porque foi um professor surdo que fez isso, e ele pode, tá? Ele pode fazer isso porque ele é surdo. Um professor ouvinte de Libras não pode fazer isso. Só quem atribui sinal e só quem aceita sinal são pessoas surdas, é a comunidade surda, tá? Se eu posso ter a experiência que for, 20 anos, 50 anos na área de Libras, mas eu ainda sou uma pessoa ouvinte. Então, eu não posso atribuir um sinal, tá? Eu posso perguntar, posso sugerir, mas assim, para atribuir um sinal a alguma coisa, a alguma pessoa, eu tenho que chamar uma pessoa surda e pedir para ela atribuir um sinal. Isso é uma questão ética de respeito à cultura surda, né?
Na prática, tem alguma coisa que me impede de atribuir um sinal? Assim, estou olhando para você e te dar um sinal? Na prática, não. É uma questão ética de respeito à cultura surda. Eu, sendo profissional da Libras, eu sei que somente, única e exclusivamente, quem atribui sinal é uma pessoa surda. Então, sempre que eu precisar, às vezes, para por exemplo, na época que eu aprendi Libras, ainda não existia o Facebook, né? Facebook, o WhatsApp, tudo isso os sinais foram atribuídos, foram inventados depois, né? Mas não é porque eu sabia Libras que eu ia atribuir esses sinais. Então, eu tive que esperar a comunidade surda decidir de que forma que eles iam nomear aquilo ali, né? Então, quem atribui sinal é única e exclusivamente somente uma pessoa surda. Ah, mas professora, eu olhei aqui, eu achei que isso aqui ficava bom com esse sinal. Você tem que chamar um surdo e pedir para ele fazer isso. Veja se ele concorda. Por quê? Porque sinal é uma coisa que emerge, natural de uma pessoa surda. Então, é só um surdo que pode atribuir sinal. Fato, tá? Mas eu vou explicar melhor sobre isso mais para frente. Mas é muito importante a gente sempre, sempre, sempre ressaltar isso. É importante que você saiba disso. Se você vê um dia um professor ouvinte atribuindo um sinal, está fazendo errado. Ele está fazendo errado, tá? É só uma pessoa surda que pode atribuir sinal. Fato, ponto final. Professor. Professor, então, tem configuração de mão, letra P. Ponto de articulação, espaço neutro à frente do corpo, tá? E movimento. Agora que você já treinou sua capacidade de abstração, você consegue visualizar aquela setinha semicircular aqui, né? Semicircular. Ó, professor, tá? E qual que é a orientação do professor? Se ele fica aqui e lá, aqui e lá, aqui e lá. Então, se ele faz um movimento lateral, a orientação é lateralmente, tá? Para as laterais, a orientação, para as laterais. Ele vem nessa e vem nessa, e vem nessa e vem nessa. A lateral, tá vendo a lateral do meu corpo aqui, ó? As laterais, né? Então, a orientação, o movimento é semicircular e a orientação do professor é lateralmente. E a expressão não tem uma expressão específica, né? Não tem uma expressão. É um sinal neutro, sem expressão. Sinal de precisar. Precisar. Precisa. Precisar. 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 Duas letras A, né? As duas mãos. Duas letras A. Ponto de articulação do precisar. Espaço neutro à frente do corpo. Ok? Movimento do precisar. Agora que você já treinou sua capacidade de abstração, você consegue visualizar aqui, né? Ó, precisar. Precisar. E a orientação do precisar é para cima e para baixo, tá? Porque não é só para baixo e ele volta, né? Então, ele vem para baixo e para cima. Precisar. Precisar. E a expressão é neutra. Precisar. A expressão vai depender do contexto, na verdade. Se você está concordando que você precisa, ou se você está perguntando se precisa, tá? Precisar. Isso aqui, ó, que eu faço às vezes, é um ponto de interrogação. Então, sempre que a gente faz uma expressão de dúvida, você põe um pontinho assim de interrogação.
né? Você faz. Então, se você está perguntando se precisa, ou se você está afirmando que precisa, tá? Precisar. E poder. Poder de permissão, não poder de força. Esse poder aqui é esse. Pode. 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 Dá uma seguradinha, assim, ó. Pode. Esse poder, então, qual que é a configuração de mão do poder? Começa no C, CS. 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 Começa no C, C e faz a letra S. CS é a configuração de mão do poder, tá? Ponto de articulação do poder. Espaço neutro à frente do corpo. Espaço neutro à frente do corpo. Poder. Movimento do poder. Olha só a abstração, agora já consegue ver, né? Reto. Poder. Poder. Movimento retilíneo. Orientação do poder. Para baixo. Ele começa em cima e vai para baixo. Para baixo. Poder. Ok? E expressão vai depender do contexto. Se é uma permissão, se pode, ou se é uma interrogação, né? Pode, tá bom? Então, o poder vai depender, a expressão vai depender do contexto aí, do poder. Ok? Então, assim, para você poder observar que todos os sinais têm esses 5 parâmetros, tá? A gente conta assim como os 5 parâmetros porque a expressão ela é variável de acordo com o contexto, ok? Mas para vocês poderem visualizar. Agora, eu faço uma sugestão para vocês, tá? Dei um print nessa tela aí. Para você treinar, para você poder treinar um pouquinho, escolhe um sinal aí de sua preferência, tá? Qualquer sinal, escolhe, pesquisa na internet, sinal de Libras você acha aí facilmente. Escolhe um sinal e reflete você, marca aí, anota no seu caderninho aí. Qual que é a configuração de mão desse sinal? Qual que é o ponto de articulação desse sinal? Você mesmo. Eu quero sinal de amor, professor. Amor. Ok, você mesmo identifica, tá? Reflete aí. Qual que é a configuração de mão? Qual que é o ponto de articulação? Qual que é o movimento que o amor faz? Qual que é a orientação e a expressão, tá? Então faça você aí essa análise de um sinal e anota, tá? Vai anotando a forma como você for entendendo aí, tá bom? Então, como eu estava dizendo sobre sinais, né? Em Libras nós iniciamos, como nas outras línguas também, pelos cumprimentos, saudações, apresentação pessoal, né? Isso se faz necessário em várias situações aí em que a gente precisa conhecer novas pessoas, não é verdade? Então, as pessoas se relacionam em ambientes diferentes, reuniões, festas, passeios, eventos, tá? E para isso a gente utiliza de saudações e cumprimentos. Cumprimentos, tá digitado errado ali a palavra. Então, na cultura surda, não é diferente, tá? A gente diz o nome, tá? É da cultura surda. Dizer o seu nome, soletrado em alfabeto manual, e o seu sinal, tá? O seu sinal pessoal, que é o seu nome de batismo criado pelas pessoas surdas. Então, é muito
é muito importante apropriar isso. Quando a gente fala, olha, todas as pessoas que convivem na comunidade surda, intérpretes, professores de Libras, familiares de surdos, todas as pessoas são batizadas com um sinal. Aí as pessoas dizem assim, eu quero um sinal. Tem que pedir para um surdo. Somente uma pessoa surda pode te dar um sinal. Mesmo se o surdo não for escolarizado, se ele não for professor de Libras, não interessa. Se ele for uma pessoa surda, é só ele que pode te dar o sinal. Então, é de praxe, né? Porque muita gente pergunta assim, por que vocês fazem? Soletra um nome e depois faz uma outra coisa. Essa outra coisa é o nosso sinal pessoal. Então, eu, por exemplo, meu nome, as letras do meu nome, né? Nome Regiane, Regiane. Regiane, tá? O meu sinal é aqui, na verdade, né? Nessa pintinha, tá vendo? Tem uma pintinha aqui, tá? Então, meu nome, Regiane, meu sinal, esse. Então, eu tenho esse sinal há muitos anos, né? Foi uma pessoa surda que me deu. Porque quando a gente começa a conviver com os surdos, o sinal ele é criado para te identificar pessoalmente e para que as pessoas não sejam confundidas. Então, por exemplo, nós no nosso grupo lá, né, tem uma outra Regiane também é o nome dela, e ela, o sinal dela é assim, no cabelo cacheado. Então, quando um surdo encontra com outro, por exemplo, e pergunta, você conhece? Nome? Regiane. Aí o surdo fala assim, quem? A professora? Não, a surda. Regiane. Conheço as duas. Então, o sinal, ele identifica as pessoas, tá? E se você não tem um sinal, você tem que pedir para uma pessoa surda. Então, por exemplo, eu ministro a disciplina de Libras, né? Dou aula de Libras, dou curso de Libras. Quando é no presencial, quando é possível, então eu sempre convido um amigo surdo para ir lá e observar as pessoas, né? Observa a turma por uma, duas aulas e ele atribui sinal para a pessoa. Então, mas só quem pode fazer isso é a pessoa surda. E esse sinal ele é identificado ali por um tipo físico, uma cor de cabelo, até assim uma pessoa que às vezes é muito sorridente, né? Enfim, eles só uma pessoa surda atribui sinal. E as pessoas surdas também podem trocar, né? Se você em algum momento, às vezes, seu sinal foi atribuído, lá você tinha o cabelo liso e ficou. E depois você voltou a usar o cabelo enrolado. Você quer trocar? Ou você usava aparelho, depois você tirou o aparelho, né? Então, assim, mas para fazer essa troca, precisa você chamar uma pessoa surda e você explica, fala, olha, eu já tive um sinal que era assim, então eu queria trocar, porque agora, né, mudou, diferente e tal. Então, é, é muito importante reforçar isso, tá? Você não pode se atribuir um sinal. Mas eu gostaria que fosse assim. Eu acho que o meu sinal tinha que ser assim. É uma questão muito séria. Você tem que encontrar com uma pessoa surda e a pessoa surda tem que dar o aval. Você pode até falar, olha, eu não tenho sinal, mas eu queria meu sinal aqui, nessa pinta que eu tenho aqui, em algum lugar, né? A pessoa surda vai olhar e falar assim, legal, pode ser, pode ser. O surdo tem que autorizar que você tenha esse sinal. Você não pode se dar, se você é ouvinte, você não pode se dar um sinal. Você tem que pedir para uma pessoa surda, tá? Isso é uma questão assim. Por quê? Porque os sinais, eles emergem, eles são naturais das pessoas surdas. Então, é só quem pode atribuir um sinal é uma pessoa surda. E nós que somos ouvintes, que atuamos na área, nós temos que ter esse respeito, é uma coisa assim, de fato, muito séria, né?
para você lidar com os sinais. Então, porque senão, o que vira? Se os ouvintes, se cada ouvinte que começar, né? Começar. Você não fica inventando as palavras da língua portuguesa, não é verdade? Quando você não sabe um significado, você vai buscar no dicionário, vai buscar num especialista, e se aquilo não existe, aquilo é inventado, mas por umas pessoas que dão o aval naquilo ali. Então, o sinal também. As pessoas tendem a pensar que, por ser sinal, por ser uma coisa física, é uma coisa assim visual, ela de repente não seja tão séria, né? De repente mais gente pode opinar, só que não, nós temos sempre que lembrar que a Libras é uma língua, né? Então você imagina assim, nossa, eu ia inventar uma palavra em língua inglesa? Não. Você vai inventar uma palavra em língua alemã, francesa? Também não. Então também não pode inventar sinais de Libras, tá bom? Nunca se esqueça disso. O alfabeto manual. O alfabeto manual, ele é, de fato, a base. Assim como o alfabeto, né, da língua portuguesa é a base aí da nossa língua, o alfabeto manual também é a base da Libras, tá? Ele chegou no Brasil em 1856 com o francês professor surdo Ernest Hewitt e trouxe a primeira língua de sinais do mundo foi a francesa, tá? Esse movimento começou na França, né? E aí esse material foi adaptado e deu origem a Libras, a língua brasileira de sinais. Passou por várias regiões, aí houve um evento, o Programa Nacional de Apoio à Educação do Surdo, e em 2001, e aí foram formados os primeiros 80 professores preparados para lecionar a língua brasileira de sinais. Isso foi um evento assim muito importante. Em abril de 2002, a Libras foi regulamentada, foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil, tá? Então o Brasil tem duas línguas oficiais, língua portuguesa e Libras, língua brasileira de sinais, e é reconhecida por essa lei aí, 10.436 do ano de 2002, ok? E aí depois, em 2005, veio o decreto 5626, que deu todas as especificidades, que orientou que mandou, né? Decreto manda. Então, foi decretado que a disciplina de Libras seria inclusa nos cursos de licenciatura, e depois nos cursos de bacharel, tecnólogo, seria como optativa, como obrigatória na licenciatura. Então, deu todas as orientações, as especificidades ali, de atendimento à pessoa surda, de acesso à saúde, de acesso à educação. Né? Então, o decreto 5626, ele tem todas as especificidades da área de Libras. E essa lei é a lei que reconhece, né, a Libras como a segunda língua oficial do Brasil. E aí, na primeira publicação do alfabeto manual, é do ano de 1620, olha só como que não é uma coisa assim tão recente, né? Essa foi uma das primeiras aí, versões do alfabeto manual. As letras, elas, assim como, por exemplo, a letra A em língua inglesa é a mesma letra A da língua portuguesa, né? Então, as letras, elas não vão mudar. Os sinais é que, como eu já disse, cada país tem a sua. Então, os sinais, vai ter variação aí de um país para o outro, tá? Então, aqui uma nova versão do alfabeto manual, tá? É bacana que vocês veem assim a diferença nas mãozinhas, né? E o que são essas setinhas, professora? Você vai ver, por exemplo, ali na letra H, uma setinha, ó, arredondada, indicando um movimento, tá? Porque o H, para ser a letra H, tem que ser desse jeito, tá? Para ser o H, tem que ser desse jeito. J tem que ser desenhado no ar, o J, o Y tem o W tem esse movimento, o Y tem esse movimento, o X, o Z é desenhado no ar, tá? Então, sempre que você vê uma setinha aí, indica um movimento. Os números, tá? Os números também. Sempre que
sempre que você for executar, né? É até o 0, ou do 0 até o 9, né? Por quê? Porque depois são feitas as junções. Então, por exemplo, 300, 300. 500, 500. 600, 600. 8.000, 8, 1, 2, 3, 000, tá? 90.000, tá? Então, os números são colocados sempre numa mão, executados com uma mão só, tá bom? E aqui alguns sinais, então, de identificação pessoal, tá? Você pergunta o nome, tá? E aí o nome, como eu disse, uma tendência, né, recente, uma modificação que houve aí, é a questão de você virar para você. Então, se você está dizendo o seu nome, ou se você está perguntando o nome da outra pessoa. Seu nome, tá? Meu nome. Se eu vou dizer meu nome ou seu nome. Nome. Sinal. Sinal. Ó, letra A. Sinal. Sinal. Então, agora você já sabe que sinal, perguntar o sinal, faz parte da identificação pessoal. Por quê? Porque na cultura surda a gente faz isso. Você fala, como que é o seu nome? Nome, fulano, sinal. A pessoa mostra o sinal. A partir daí você só começa a chamar ela pelo sinal dela, tá? Então, da cultura surda, perguntar o sinal faz parte da identificação pessoal, ok? Idade. 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 Eu, você, ela, tá? Então, em Libras é muito importante esse direcionamento adequado, tá? Para quem você está se referindo. Nós, 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 nós. E seu ou sua. É uma letra H, ou uma letra P, ou uma letra K, né? Seu, seu. Então, eu vou perguntar. Seu nome, seu sinal, seu, tá? São alguns sinais utilizados na apresentação pessoal, na identificação pessoal. Mais alguns sinais aqui. Oi. Oi. Letra O e letra I. Oi. Pode ser com as duas mãos? Pode ser com as duas mãos. Oi. Bom dia. Esse bom dia está assim, ó. Bom. Quando você olha, você fala, nossa, que monte de bonequinho com setinha, não entendi nada. Mas é só você começar a utilizar aí a sua capacidade de abstração e você perceber que sempre tem o rosto, a mão, e quando tem mais mãos, por exemplo, nesse sinal de bom dia, você está vendo 4 mãozinhas, porque a mão se moveu, a mão começou numa posição e foi para outra posição. E tem uma setinha indicando a posição, o movimento que a mão fez, tá? Então, esse bom dia está assim, ó, bom dia, D-I-A, bom dia. Mas isso é uma entonação, igual como eu já disse, né? Você percebe quando a pessoa fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, não é? Então, em Libras também tem disso. Bom dia, dia. Aqui a gente usa dia. Bom dia, você pode soletrar, ó, D-I-A, dia. Bom dia, soletrar também, D-I-A, tá? Bom dia, bom dia. Depende do tom do seu bom dia, ok?
Bom dia. Bom dia. Então, para você nunca se perder, você só letra D-I-A. D-I-A. Bom dia, tá? Bom dia. Lembra do sinal de bom que eu já te ensinei, né? Boa tarde. Olha ali também o sinal de boa tarde. Tarde. Boa tarde. E boa noite. Boa noite. Noite. Pensando de forma abstrata, a gente faz referência ao sol, né? Porque no dia o sol começa a subir. Boa tarde, o sol já está caindo. E boa noite, o sol já se pôs, tá? Então, se você pensar na referência e no direcionamento da posição do sol, você grava com mais facilidade aí esses sinais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Obrigado, obrigado. Aqui é uma maneira mais formal. Obrigado, obrigado, obrigado. Desculpe, perdão, por favor, por favor, por favor. E com licença. Ué, por favor e com licença são iguais? São iguais. A diferença vai estar no que eu já te ensinei? No contexto, tá bom? Por favor e com licença, depende do contexto. Então, se você vai entrar e você faz assim, é claro que você está pedindo com licença. Ou se você mostra alguma coisa e você faz assim, você, por favor, né? Então, o contexto é que você vai diferenciar aí. A setinha traz uma leve diferença ali, se você fizer assim, ó, por favor ou com licença. Mas na prática a gente acaba fazendo sempre assim, ó. Para por favor e para com licença. Algumas perguntas, então, né? Alguns sinais de perguntas. Como? Como? As duas mãozinhas fazendo assim. Como? Depende daí do que, né? Como? Ou como? Tá? Como? Onde? Onde? Local. Onde? Por quê? Porque em Libras só tem esse, tá? É só assim, você vai identificar os diferentes porquês pelo contexto, tá? Se é porquê de pergunta, ou se é porquê de resposta, enfim. Por quê? Qual? Qual? Esse ou esse? Qual? O quê? O quê? Expressão de dúvida. O quê? O quê? E aí, quem tem, ó, pessoa. Pessoa, o quê? É quem? Quem? Quem que é a pessoa? Aqui é quando. Quando? Quando? E quantos? Nossa, que monte de mãozinha, professora. Porque a mão faz assim, ó. Quantos? Sua mão movimenta assim, ó. Quantos? Quantos? Perguntando, né? Quantos? Tá bom? Movimentando a mão. Quantos? Ela está fechada, começa fechada e você vai soltando os dedinhos. Ó, esse, ou esse, ou esse, ou esse. Quantos? Quantos? Deixa eu ver aqui. Tá, nós repetimos um slide. Agora eu quero te falar um pouquinho sobre alguns pronomes, tá? Os pronomes que, como o próprio nome já diz, é um pronome. É a classe de palavras que substitui o substantivo, né? O nome. Então, ele tem a finalidade de indicar aí a pessoa do discurso. Ou situar no tempo e no espaço. Então, em Libras,
eles são aí divididos entre os pessoais, os possessivos e os demonstrativos, tá? Eles não possuem marca de gênero. Lembra que eu já te ensinei que os sinais em geral, eles são neutros. Eles recebem a marca de gênero na hora da execução. Então, quando você diz que seu tio ou sua tia, né? Seu cachorro ou sua cachorra, seu gato ou sua gata, é sempre o mesmo sinal. Mas você vai colocar a marca de gênero no momento da execução do sinal, ok? Essa divisão, então, aqui dos pronomes, tá? Para você ter uma ideia. Os pessoais representam, né, as pessoas do discurso. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pessoais. Os possessivos indicam a posse, tá? Se é meu, se é dele, se é seu, se é nosso, tá? Indica uma posse sobre alguma coisa. E os demonstrativos indicam a posição, tá? Se aquilo está, se é este, se é esse, se é isso, se é aquilo, em que posição que ele está situado no espaço e no tempo. Então, alguns exemplos aqui, olha, no singular, eles são representados aí com a mesma configuração de mão, tá? Muda apenas a orientação. Então, para se referir ao enunciador, eu estou enunciando, né? Um sinal. Então, se você está fazendo um eu ou você, tá? Para você se referir à pessoa que está falando o sinal. Esse sinal ele será feito igual, apenas mudando o apontamento mesmo, tá? Então, para deixar bem claro que não é porque é em libras que tudo vai ter um outro sentido, né? Esse caso dos pronomes é uma coisa assim muito evidente, tá? Que o eu aponta para mim e o você aponta para você. Simples assim, tá? O eu aponta para mim e você aponta para você. E uma coisa que é importante também você perceber o quanto que o apontamento na direção correta é importante, tá? Não é porque é sinal que a gente fica aí para qualquer lado sinalizando. Então, é importante você ter firmeza no seu apontamento. Um apontamento faz a diferença se eu estou falando com você ou com ele, ou com ele, ou com vocês dois, ou com vocês três, tá? Então, você não pode ficar aí fazendo sinais aleatórios, né, em direções abstratas. Você tem que ter firmeza no seu apontamento. E isso é um pronome na área de Libras, tá? Então, no plural, aí a configuração de mão vai variar de acordo com a quantidade de pessoas. Como eu já disse, né, 2, 3 ou mais pessoas, a orientação muda com relação à localização das pessoas e quem o enunciador está se referindo. Como eu disse, né, se eu estou falando com você, com ele, ou com ele, ou com ele. E aí, o número de pessoas também. São duas pessoas com vocês, dois, com vocês, três, eu estou falando, ou com vocês quatro, tá? Ou com esse grupo aí. Quando tem o arroba, vocês estão vendo aí embaixo do bonequinho escrito assim, ó, elas, né? Elas, eles, porque não tem marca de gênero. Então, é uma coisa assim que tá neutra, né? Então, ali eu estou mostrando, ó, o bonequinho está mostrando aqueles dois, aqueles três, aquele grupo ali, ó, todos eles, tá? Então, é como eu disse, tem que ter firmeza no apontamento. Você não pode ficar falando assim, ó, ah,
Aí você não sabe, aí o surdo que você está se comunicando, ele não sabe de quem você está falando, para quem que você está mostrando, né? Então, um apontamento, ele indica um pronome, tá? Sério, professor, é sério. É sério. É bem sério, tá? Na língua, aí os pronomes possessivos, tá? Aqueles lá foram os pessoais. Eu, você, pronomes pessoais. Eu, você, ele. Ele não, o outro, do lado dele, tá? Um apontamento vai fazer essa diferença aí. Então, na língua de sinais, com a letra P a gente identifica, tá? O meu, na horizontal assim, ó, meu, ou seu, ou meu, tá? Para se referir a outras pessoas, o enunciador configura a mão em P e o movimento deverá ser feito para frente em direção à pessoa com quem ele está falando. Então, é a segunda pessoa desse discurso aqui. E a pessoa que está sendo mencionada na conversa, uma terceira pessoa. Assim como na língua portuguesa, podemos utilizar os pronomes teu, seu e dele. E o sinal será o mesmo descrito acima, variando apenas a distância do movimento e a direção onde será feito o sinal. Então, para identificar se eu estou falando o teu, o seu ou o dele, o sinal será o mesmo, variando apenas a distância do movimento e a direção para onde ele será feito. Eu vou ler de novo. O sinal será o mesmo, apenas variando a distância do movimento e a direção para onde ele será feito. A distância do movimento e a direção para onde ele será feito. A distância do movimento e a direção para onde ele será feito. Então, em Libras, você tem que ter clareza na direção do seu movimento e a distância para onde ele será feito, tá? Isso é um fator muito relevante. Não sinalize assim com a mão mole, não sinalize de qualquer forma, tá? Então tenha uma sinalização, tenha consciência de que você está emitindo um sinal, e isso tem um significado muito relevante para quem você está sinalizando, com quem você está sinalizando, né? Porque a gente fala em sinal, a gente conversa em sinal. Então, a gente sinaliza com outras pessoas, tá? Essa clareza que você começa a ter, essa consciência que você começa a ter, é quando você começa aqui a, a ter esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, parece um detalhe, parece uma coisa sem relevância, mas é muito importante você saber a distância do seu movimento e a direção para onde você está apontando, tá? Olha aqui alguns exemplos práticos, né? Do meu, do seu, do teu, do dele, do seu, do dele. Ó a diferença da setinha, né? Ó. Meu, seu, teu, seu, dele. É dele. É seu, teu, meu. Mas, professora, só a diferença, só isso? É só isso. É só isso. Então, assim, parece um detalhe, parece insignificante, mas é determinante na diferença do significado do sinal. Se eu estou dizendo que é seu, ou que é dele, ou que é meu, né? Então, aí é que estão os pronomes na área de Libras. Os pronomes demonstrativos, então. Tanto na língua portuguesa aí, como na língua
de sinais, os pronomes demonstrativos, eles estão relacionados às pessoas do discurso e representam, na perspectiva do emissor, o que está bem próximo, perto ou distante, mudando somente o ponto de articulação, que é a orientação e a orientação do olhar. Então, para fazer o sinal, basta apontar com o indicador e olhar em direção às pessoas ou objetos. O uso este, esse e aquele vai depender da distância em que estão os objetos, tá? Aqui mais um exemplo. Então, este está bem próximo, esse aí já não está tão próximo, e aquele lá está mais distante ainda, né? Este, assim como na língua portuguesa também, este é esse aqui que está na minha mão, né? Este copo aqui, ó, este copo. Se o copo estiver ali, ó, na mesa, já é esse copo, esse aqui, ó. E se ele estiver um pouco mais distante, é aquele lá, tá? Então, perceba que na língua portuguesa, na língua oral, na língua que nós, ouvintes, estamos habituados, nós temos 3 palavras diferentes, não é? Este, esse e aquele. Em Libras, nós temos 3 apontamentos, 3 distâncias diferentes, tá? Este, ou esse, ou aquele, tá? Então, parece uma coisa, como é que é o nome quando é assim, irrelevante, né? Parece um detalhe, mas é significante, é muito importante. E aqui eu já coloquei para vocês a referência, tá? Essa é uma apostila completa aí da área de Libras, é bem importante, bem relevante. Ela é disponibilizada, né, de forma gratuita. É claro que a explicação, a mediação aí de um profissional faz bastante diferença como eu expliquei ali, por exemplo, você olha às vezes um sinal e você vê a setinha. E aí você olha e fala, nossa, esse monte de mãozinha, esse monte de setinha aqui, né? E você vai perceber que precisa o professor te mostrar para onde olhar, tá vendo? Tem uma setinha, tem uma mão, você olha que direção que a seta vai. Então, no bom dia, a seta estava fazendo assim para cima, ó. Significa que ele fez assim, fez assim. Então, foi nessa direção, né? No boa tarde, ó, a setinha já estava para baixo. No boa noite, ó, a setinha deu a volta aqui. Então, esse tipo de orientação é que é importante na área de Libras, tá? Então, só retomando lá que eu já te expliquei os parâmetros, tá? Então, você começa a ter essa capacidade de abstração, você começa a ter esse momento de pensar, de começar a imaginar as coisas desenhadas ali na mãozinha, né? Aquela seta imaginária que dá a direção de onde você vai apontar, para onde você vai apontar, tá bom? E fica o meu convite aqui para vocês se inscreverem no meu canal, Regiane Abrão Professora, tem um outro lá também de Libras, o de Libras eu confesso que está um pouco meio paradinho, mas eu tenho alguns conteúdos importantes lá sim. E me sigam no Instagram também, coloco à disposição, tá bom? Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um beijo no coração de vocês, até a próxima.